Sejam muito bem-vindos a Tio A Desenvolvimento Familiar e a nossa primeira série de vídeos. Nos últimos 5 vídeos eu tenho falado a respeito da empatia sobre as suas diversas formas e como utilizá-la como uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos mais dos nossos filhos e termos um relacionamento mais rico, mais profundo com eles. Depois de vermos como usar a empatia para entender os sentimentos das crianças, vimos como as crises emocionais podem nos aproximar mais dos nossos filhos e temos oportunidade de dar orientação a eles. Vimos como ouvir com empatia vai também legitimar os sentimentos dos nossos filhos. E vimos, por último, como verbalizar e nomear essas emoções. Agora, nós, depois de vermos tantas formas de acessar os sentimentos dos nossos filhos, nós vamos ajudá-los a resolver esses problemas emocionais. E agora nós vamos partir para o processo de resolução dos problemas, ou seja, problemas que foram apresentados pelos nossos filhos, problemas emocionais pelos quais eles estão passando, nós vamos ajudá-los a lidar com esses problemas, como resolver esses problemas. E esse processo ele se divide em 5 etapas. A primeira delas é a imposição de limites, é determinar limites. Por exemplo, quando uma criança pequena se sente frustrada, é muito comum que ela vá bater num coleguinha, ou vá quebrar um brinquedo, ou até mesmo falar um palavrão. Então essas expressões dos sentimentos dela, essa manifestação dos sentimentos é que muitas vezes vai ser um comportamento inadequado, um comportamento até inaceitável. Então cabe aos pais reprimir o comportamento inadequado, não o sentimento. Presta atenção, vou repetir. Cabe aos pais reprimir os comportamentos inadequados, não os sentimentos. A criança não deve ter os sentimentos reprimidos, porque um sentimento de raiva ele é comum ao ser humano, mas como que ele vai expressar essa raiva? Como que ele vai externar esse sentimento dele? É aí que nós, pais, vamos agir para orientar os nossos filhos sobre aquele comportamento que é aceitável e aquele comportamento que é inaceitável. Então nós como pais, depois de identificarmos e rotularmos ali aquela emoção, ou seja, nós já nomeamos aquela emoção que gerou aquele comportamento inadequado, agora nós vamos orientá-los a como achar alternativas para expressar aquele sentimento que elas estão externalizando de forma errada, de forma inconveniente, de forma intolerável. A criança que, por exemplo, teve o brinquedo tomado pelo coleguinha e aí ele resolve xingar ou ficar agressivo, de bater naquele colega. Então, nós como pais vamos orientá-los a falar, olha, ok, eu entendo que você ficou com raiva, ficou bravo porque o fulaninho tomou o seu brinquedo, eu também ficaria. Ok, então nós já estamos passando por uma legitimação daquele sentimento. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, esse é um primeiro passo. Ali você identificou a emoção, você legitimou o sentimento do filho. E aí você vai dizer assim, mas bater e xingar não são comportamentos aceitáveis. O que você pode fazer para, em vez de bater ou xingar o seu amigo? Então, aí você vai estar levando o filho para começar a pensar na solução alternativa para ele externalizar aquela emoção que ele está sentindo. Então, como no ensinamento do psicólogo israelense Haim Shinoh, ele nos ensina que os sentimentos da criança não são o problema. O problema se resume a um comportamento que ela tem ali na hora de expressar esse sentimento. É importante que a criança, principalmente, tenha essa certeza de que o sentimento dele não é o problema. O problema se encontra na reação dela àquele sentimento, na forma que ela está externalizando ele. E ele fala que todos os sentimentos e todos os desejos, eles são até aceitáveis. A questão é que nem todos os atos são. Portanto, cabe a nós pais impor limites aos comportamentos inadequados e não aos sentimentos.
E isso faz todo sentido quando você vê que, por exemplo, com uma criança, ela não consegue mudar o seu sentimento de tristeza, o fato de ela estar triste, simplesmente porque o pai ou a mãe fala, pare de chorar. Ela vai continuar triste, né? Mas assim, você dizer para ela parar de chorar não vai mudar o sentimento que ela tem ali naquele momento. Então a questão é, nós devemos entender que a criança vai permanecer com aquele sentimento enquanto ela não resolver esse sentimento, ou resolver colocar para fora esse sentimento de uma maneira adequada. Quando nós dizemos para uma criança como ela deve se sentir, isso tira totalmente a autoconfiança da criança e a autoestima dela, além de fazer com que ela comece a duvidar dos seus próprios sentimentos. Porque se você fala que ela não pode se sentir daquela maneira, ela começa a duvidar das suas emoções, de duvidar dos seus sentimentos. E isso é muito prejudicial, como eu já disse, para a autoestima e para a autoconfiança dessa criança. Mas, por outro lado, quando nós dizemos para a criança que ela tem o direito de se sentir daquela forma, porém, há outras formas de ela se expressar, isso vai trazer para ela mais tranquilidade, vai manter o caráter, né, e a autoestima dela intactos. E ela vai saber que existe um adulto ao lado dela, compreensivo, que vai ajudá-la a encontrar a solução para esse problema. E quais os comportamentos que devem ser reprimidos? Né? O Ginot, ele não fala para nós de uma maneira clara de que comportamentos devem ser reprimidos. Não existe uma lista de comportamentos inadequados, mas a família vai ter que verificar junto aos seus valores, vai ter que identificar os seus valores como família e colocar para a criança que aqueles comportamentos, de acordo com a escala de valores daquela família, não é aceitável, não é um comportamento adequado. Então nós como pais temos que entender que determinados comportamentos são inerentes à criança, de querer brincar, subir na árvore que ela vê ali, fazer alguma careta quando vê um reflexo, um espelho, querer brincar ali. Isso é uma coisa natural da criança. Você não vai querer que a criança se comporte 100% ali como um adulto, porque isso é impossível. Isso é uma coisa que certamente vai frustrar os pais se eles tentarem fazer com que a criança se torne um adulto. E vai frustrar não só os pais, como também a criança, porque ela vai se sentir o tempo todo inadequada e isso não é bom para ela. E quando nós permitimos que as crianças tenham esses comportamentos de criança, que são naturais e saudáveis, nós estamos dando a eles uma possibilidade de melhorar a sua autoconfiança, nós estamos dando a eles um espaço para que eles possam expressar as suas ideias de maneira livre e não se tornem adultos que vão ser adultos reprimidos, adultos que não conseguem expressar suas opiniões, não conseguem ter uma autoconfiança, porque quando eram crianças, o tempo todo eles eram reprimidos e tratados como inadequados. E isso afeta profundamente a autoconfiança e a capacidade de expressar ideias. Contudo, nós devemos evitar todo excesso de permissividade, para que essas crianças não se tornem crianças ansiosas e estejam querendo sempre algum outro privilégio que nós não vamos poder dar para elas. Então, quando nós não também impomos limites naqueles comportamentos que são realmente inadequados, isso vai gerar uma ansiedade na criança e ela vai ficar sempre buscando um privilégio cada vez maior, uma permissividade cada vez maior. Isso é extremamente prejudicial para a criança porque ela precisa dos limites. Os limites são uma segurança emocional para a criança. Agora, eles não podem ser excessivamente impostos à criança, porque senão você vai estar reprimindo. É como uma água para uma planta. Se você coloca pouca água, ela pode secar. Se você coloca muita água, você pode matar essa planta por causa de muita água. Então, ela é uma questão muito sensível, que
Nem deve ser uma permissividade total e nem também tolher a criança de todos os comportamentos, de todas as atitudes que ela vai fazer. Então nós temos que balancear isso aí de uma maneira a fazer com que essa criança não seja prejudicada na sua autoestima, na sua identidade, no seu caráter. Para nos ajudar, a gente pode definir 3 zonas de comportamento: a zona verde, a zona amarela e a zona vermelha. Então a zona vermelha seria aquela área de comportamento, aquela gama de comportamentos que são realmente inaceitáveis, totalmente inadequados e fora de cogitação. Então, a zona verde seria aquela zona do comportamento desejado, né? Do comportamento totalmente aceito, aquela zona onde tudo é permitido. Então, aqueles comportamentos todos que são permitidos. E a zona amarela já seria aquela zona onde são comportamentos que são meio que inconvenientes, porém são aceitos por 2 motivos especificamente. Ou por ser um processo de aprendizado, porque a criança está aprendendo e por isso é permitido, por exemplo, uma criança que não consegue ficar o culto inteiro lá parada, né, quietinha, assistindo ali, participando de maneira quietinha. Não dá para essa criança ficar esse período todo. Então, ele é um comportamento que é inadequado, é meio inconveniente a criança ficar andando ali e tal, mas você vai permitir um pouco para que ela aprenda aos poucos a se adaptar àquele ambiente. Ela, por causa de estar aprendendo, esse é o primeiro fator que a gente vai permitir nessa zona amarela, pelo fato de ela estar aprendendo aquele comportamento. E o segundo fator de permissão desses comportamentos na zona amarela é a criança estar passando por algum momento difícil, né? Agora mesmo, nós estamos nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando por uma situação que o mundo nunca viu, que é a questão do lockdown, a questão do isolamento social, de você estar dentro de casa o tempo inteiro com a sua família. Então você vai ver, certamente você agora, nesse momento, está experimentando algumas situações que você nunca viu. Mas os seus filhos, certamente, não só com os filhos, como os pais, estão passando por um momento de muito estresse, de muitas novidades, né? Então, essas novidades, coisas imprevisíveis, elas causam muito estresse. Então nós aqui em casa estamos vendo, por exemplo, com a nossa filha, assim, alguns comportamentos que ela está ficando ansiosa, né? Ela está ficando meio querendo mexer em tudo, né? Porque ela não está tendo acesso a outros ambientes que ela poderia estar externalizando, né, a energia dela, podia estar gastando a energia dela. Então a gente tem que aceitar agora, embora não seja permitido o tempo todo ela ficar mexendo em todas as coisas da casa, mas nessa circunstância, porque ela está passando por esse momento específico agora, peculiar, nós estamos dando mais liberdade para ela abrir uma gaveta ali. Lógico, a gente está tirando as coisas perigosas da gaveta, mas está deixando ela mexer mais, justamente porque ela está passando por essa situação de não ter outros ambientes para poder brincar. A zona vermelha é aquela zona onde é realmente o comportamento inaceitável, onde não tem negociação. Em qualquer circunstância, esse comportamento vai ser inaceitável. É aquele comportamento que põe em risco o bem-estar do seu próprio filho e dos demais que estão à sua volta. Comportamentos que são ilegais, imorais, de acordo com os seus valores, então, ou valores sociais, né? Então devem ser considerados inaceitáveis. E quando nós impomos limites aos comportamentos das crianças, nós também devemos dizer para eles quais são as consequências, né, dessas transgressões desses limites. Quando eles transgridem esses limites, quais são as consequências que eles sofrem por esses comportamentos inadequados que eles estão fazendo. Quem se comporta bem, no caso dos filhos, aqueles que se comportam bem, eles recebem atenção, eles recebem recompensas, elogios, até privilégios. Já aqueles que se comportam mal podem não receber a atenção ou não ter privilégios ou recompensas pelos seus comportamentos. Essa atitude dos pais em relação ao comportamento bom ou mal dos filhos deve ser o mais
justa e constante possível, para que eles percebam que esse sistema é um sistema justo e eles não se sintam injustiçados ou percebam que não existe uma equidade na aplicação dos privilégios ou das recompensas e das punições. Então, um método que pode ser aplicado para crianças, especialmente na faixa de 3 a 8 anos, é o método da expulsão. Esse método envolve você isolar a criança de interações positivas com os colegas ou com os professores, e ali você vai estar levando a criança para uma reflexão, para que ela possa parar, se acalmar daquelas interações negativas que ela estava promovendo, né? Daquele momento em que estava tudo bem ali e ela começou a promover comportamentos inadequados. Você isola a criança daquela interação legal que estava acontecendo ali, aquela brincadeira, para que ela fique um tempo pensando e refletindo a respeito do que ela fez, de forma que ela possa se acalmar ali e recomeçar de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais adequada para aquela situação. E esse isolamento, essa expulsão, né, que você tira ali a criança daquela interação positiva, ela não deve ser seguida de palavras bruscas, de atitudes bruscas, mas o simples isolamento. Você vai conduzir a criança para aquele isolamento ali, temporário, e dizer que ela está naquela situação por causa daquela atitude que ela teve, que foi inadequada, ela não é aceitável. E aí você vai estar levando a criança a uma reflexão e ela voltar para aquela interação de uma maneira mais positiva. E pais que batem nos seus filhos alegam que estão fazendo isso para manter os filhos na linha. Porém, não devemos aplicar o castigo físico por vários motivos. O primeiro deles é que a criança ela só vai deixar de fazer um determinado comportamento por medo de um castigo físico. E isso não é um motivo bom para a criança deixar de fazer um comportamento, porque ela vai terminar tendo várias consequências negativas desse fato. O primeiro é que ela vai ser uma criança que vai entender que a agressão física é uma forma válida de resolver os problemas. Então ela vai tender a ser mais agressiva com relação aos colegas. Depois que ela cresce, ela pode ser uma criança, um adolescente já mais envolvido em atos violentos, e um adulto que ou vai aplicar violência no seu cônjuge, nas pessoas, na rua, e também vai aceitar, provavelmente, violências no relacionamento, como nós já vemos em muitos casos, pessoas que estão envolvidas em relacionamentos em que estão aceitando passivamente agressões dos cônjuges, principalmente mulheres, né, aceitando ali agressões dos cônjuges, principalmente porque foram mulheres que, quando crianças, foram agredidas pelos pais e acham normal ou acham aceitável ser agredidas pelo cônjuge mais na frente. Então, certamente é uma programação totalmente inadequada, negativa para o seu filho. Você vai estar criando nele crenças muito negativas a respeito do tratar do outro, do como lidar com um outro ser humano, né? Ele sempre vai achar que pode resolver as coisas na base da agressão e não usando medidas alternativas, medidas racionais para resolver os seus problemas. A agressão física dá a impressão para os pais de que eles foram ali e resolveram o problema. Porém, essa criança, em vez de se corrigir através daquela agressão dos pais, ela vai muito mais estar propensa a se vingar dos pais, ou até mesmo elaborar planos mirabolantes para esconder coisas que elas fizeram erradas, para não sofrer nova agressão. Então essa criança, você vai estar perdendo o seu filho para o mundo. Você não vai ter mais a confiança do seu filho
depois de ser uma pessoa que agride constantemente seu filho, que está ali resolvendo sempre as questões na base da agressão física. Você vai estar perdendo o seu filho para o mundo. Você não vai ter mais a confiança dele para falar a respeito dos seus problemas, de quando ele tiver alguma questão importante para tratar que pode gerar uma agressão da sua parte. Então ele não vai compartilhar isso com você mais. Ele vai ou vai para o lado dos amigos e outras pessoas que não são pessoas muitas vezes adequadas para orientá-lo naquela situação. Quando impomos regras às crianças de uma maneira que ela consiga compreender e ela finalmente sente que alguém está ali controlando a sua vida, ela se sente muito mais segura e muito mais calma e propensa a atender a essas solicitações, cumprir essas regras. Quanto mais nós ensinamos as crianças a regularem as suas emoções negativas, menos repressão e menos correção vai ser necessária da nossa parte. Quando nós nos mostramos aliados justos e confiáveis para os nossos filhos, a tendência deles é vir sempre buscar em nós um conselho, uma forma de resolver aquela situação que ele está passando de uma maneira que seja um consenso, uma solução que vai trazer um benefício mútuo, tanto para eles quanto para nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta e comente aqui embaixo a respeito desse tema que é tão controverso, a questão da disciplina, dos limites. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo e vida abundante para você e a sua família.